Olá pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que gosta de humanas, ou até mesmo que você que tem curiosidade, né? Que você tem desejo de aprender, saber como são as coisas. É para isso que servem as matérias de humanas. Desenvolver o seu pensamento, seu discernimento crítico, a sua habilidade de pensar criticamente. Pensar criticamente não é sair criticando todo mundo, não é isso. Mas é ver uma opinião pré-formulada e entender por que ela é daquele jeito. E se por acaso, para o bem da sociedade ou para o bem do próprio indivíduo, aquela situação pré-formulada ela não poderia ser revertida. Então, isso é o que significa pensar criticamente. Então, essa é a função das matérias de humanas. Nós estamos ainda analisando o livro do professor Carlos Ginzburg, O QG e os Vermes, capítulo 38, Contradições. Né? Essas contradições encontradas no depoimento do Menóquio, será que elas são propositais? Será que Menóquio entrou num beco sem saída? Né? Se você caiu aqui de paraquedas, se você não sabe nem quem seja o personagem Menóquio, eu lhe convido a maratonar esse módulo, né? As aulas anteriores estão todas lá na nossa playlist, para você se inteirar do assunto e entender do que é que esse livro ele trata, para eu não ficar dando informações repetidas aqui e o vídeo ficar cansativo. Então te convido a fazer essa maratona. Eu acredito que o nosso espírito, que é a alma, retorna a Deus, de onde ele veio. Menóquio acredita que o espírito do ser humano pertence a Deus porque foi gerado da essência da divindade chamada Deus. Então, disser a Menóquio, em 16 de fevereiro, ou seja, segundo interrogatório, morto o corpo, morre a alma, mas o espírito continua. Ele tinha se corrigido em 22 de fevereiro, corrigido essa frase, no terceiro interrogatório, e na manhã de 1º de maio, o sexto interrogatório, parecia retornar à tese original. Olha que confusão, olha que arrudeio ele faz. Né? Será que para ganhar tempo? Para confundir os inquisidores? Alma e espírito são a mesma coisa. Ele diz no sexto interrogatório. Foram interrogados sobre o Cristo, o Filho, o que ele era, né? Homem, anjo, o Deus verdadeiro. E Menóquio respondeu que o Cristo era um homem, mas nele estava o Espírito. E ele continua. A alma de Cristo ou era um daqueles anjos antigos, ou então foi feita de novo pelo Espírito Santo, com os 4 elementos, ou da natureza mesmo. Não se pode fazer bem as coisas se não são em 3. E assim como Deus havia dado saber, o querer e o poder ao Espírito Santo, deu também a Cristo, para que pudessem se consolar juntos. Quando 2 não concordam numa opinião, existe um terceiro. Quando 2 dos 3 concordam, o terceiro os segue. E então o Pai deu querer, saber e poder a Cristo, para que ele também julgasse. A manhã estava acabando, dentro de pouco tempo o interrogatório seria interrompido para o almoço e transferido para a tarde do mesmo dia. Menóquio falava, misturava provérbios com referências do Fioretto della Bíblia, embebedava-se com palavras. Né? Ele passara até aí parte do inverno e parte da primavera, submetido a esse interrogatório.
preso. Então era de se esperar que aguardasse com impaciência a aproximação do fim desse processo, já que durava quase 3 meses. Mas ser interrogado e ouvido com tanta atenção por frades tão cultos, havia até um escrivão, né, que transcrevia suas respostas, dado a importância entendida, o Tribunal da Santa Inquisição, a importância que ele deu a esse caso, então se preocuparam até em deixar registrado esse processo, e graças a isso, esses documentos, o professor Carlos, ele teve acesso. Então devia ser para ele, para Menóquio, inebriante, para quem até aquele momento tivera um público composto quase que exclusivamente de camponeses e de artesãos semi-analfabetos. Então agora ele estava diante de pessoas com seu mesmo grau intelectual, seu mesmo grau de instrução, para debater suas ideias e colocar as suas ideias à prova. Esses frades não eram papas, não eram reis, não eram príncipes, diante dos quais Menóquio sonharam um dia poder falar, mas já era alguma coisa. Menóquio repetiu o que havia dito, acrescentava, omitia, contradizia-se. Cristo era homem como nós, nascido de um homem e de uma mulher como nós, mas é bem verdade que Deus mandara o Espírito Santo escolhê-lo como seu filho. Olha que interessante. Como Deus o elegeu profeta, ele deu a grande sabedoria e a inspiração do Espírito Santo, acredito que tenha feito milagres. Acredito que tenha espírito como o nosso, porque alma e espírito são a mesma coisa. Mas o que significa dizer que alma e espírito são a mesma coisa? O Senhor disse anteriormente, o inquisidor interrompeu, né? Que morto o corpo, morre a alma. Mas eu pergunto se a alma de Cristo morreria se ele morresse. Menóquio tergiversou, enumerou as 7 almas dadas por Deus ao homem, né? Aquele processo, intelecto, memória, etc. Durante o interrogatório da tarde, os inquisidores eles insistiram. O intelecto e a memória de Cristo perecem com a morte do corpo dele? Sim, porque lá em cima sua utilização não é necessária. Portanto, Menóquio abandonara a tese da sobrevivência do espírito, identificando com a alma destinada a perecer com o corpo? De forma alguma. Porque pouco depois, falando sobre o dia do juízo, afirmou que os lugares estavam repletos de espíritos celestes, mas serão preenchidos por espíritos terrenos selecionados entre os melhores e mais inteligentes. E entre eles estará o de Cristo, porque o espírito do seu filho é terreno. E agora? Parece impossível, talvez até inútil, tentar se orientar nesse emaranhado de palavras. Contudo, por trás das contradições verbais que cercam Menóquio nesse momento, havia uma contradição efetiva. Ele não conseguia pensar numa vida após a morte. Ele não achava possível a questão não é encarnação, na questão da ressurreição, né? Mas ele acreditava numa transmigração do espírito e não numa ressurreição. É mais ou menos isso. Então, gente, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos nossos comentários. Se você tem gostado das nossas aulas, se você tem curtido aqui os nossos conteúdos, considere-se tornar inscrito no canal. Seu like é de suma importância, seu compartilhamento, né? Você aluno, se esses materiais te servem para alguma coisa, até mesmo para você universitário, né? Esse canal também tem sido visitado por universitários, então compartilhá-lo pode alcançar outros alunos pelo mundo aí afora e trazer assim mais audiência para o canal. Isso seria de suma importância para a existência e preservação desse material aqui na plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.